No ano 66 depois de Cristo, a Judéia era um barril de pólvora. Décadas de opressão romana e tensões religiosas explodiram numa revolta desesperada. Os judeus, movidos por uma fé inabalável e um desejo ardente de liberdade, expulsaram as guarnições romanas, acreditando que Deus estaria ao seu lado. Mal sabiam eles que essa rebelião desencadearia um dos eventos mais cataclísmicos da história antiga. Roma, a superpotência mundial, não deixaria tal afronta passar impune. O imperador Nero enviou o seu melhor general, Vespasiano, com uma missão clara: esmagar a rebelião e restaurar a ordem. A máquina de guerra romana, implacável e eficiente, começou a marchar em direção à Judéia. Era o início do fim. Com o avançar das legiões, a resistência judaica foi sendo sistematicamente destruída, cidade por cidade. Mas o coração da revolta, a joia da Judéia, era Jerusalém. No meio deste caos, uma mudança de poder em Roma alterou o destino da guerra. Vespasiano foi aclamado imperador e teve de regressar à capital. E quem ele deixou no comando da campanha? O seu próprio filho, Tito, um general jovem, ambicioso e determinado a conquistar a glória. Tito não era apenas o filho do imperador. Era um comandante astuto e brutal. Ele sabia que tomar Jerusalém não seria fácil. A cidade era uma fortaleza, protegida por muralhas imponentes e defendida por facções de zelotes rivais, mas unidos contra o inimigo comum. Tito concentrou as suas legiões e preparou-se para o ato final. O palco estava montado para um cerco que ficaria gravado para sempre na memória da humanidade. Na primavera do ano 70, Tito chegou às portas de Jerusalém com 4 legiões, mais de 60.000 soldados. A cidade estava abarrotada de peregrinos que tinham vindo para a celebração da Páscoa e que agora estavam presos numa armadilha mortal. O cerco começou. Tito construiu uma muralha de circunvalação, um muro de quase 8 quilômetros ao redor de toda a cidade, cortando qualquer possibilidade de fuga ou entrada de mantimentos. O objetivo era claro: matar a cidade à fome. Dentro das muralhas, o horror instalou-se. As reservas de comida esgotaram-se rapidamente. O que começou com fome transformou-se em desespero absoluto. As pessoas comiam couro, sandálias, qualquer coisa para sobreviver. As crônicas de Flávio Joséfo, uma testemunha ocular, descrevem cenas de puro terror, com famílias a lutar por restos de comida e o silêncio da morte a tomar conta das ruas. A cidade, que antes era um centro de fé e celebração, tornou-se um inferno na terra. A fome quebrou o corpo, mas não o espírito dos defensores mais ferrenhos. Tito, impaciente, ordenou o assalto final. As legiões romanas, usando as suas formidáveis máquinas de cerco, como arietes e torres de assalto, começaram a romper as muralhas, uma a uma. Cada rua, cada casa era um campo de batalha. O combate era feroz, corpo a corpo. Finalmente, em agosto, os romanos romperam as defesas e alcançaram o complexo do templo. O segundo templo, uma maravilha arquitetônica, o centro espiritual do judaísmo, tornou-se a última linha de defesa. Segundo Joséfo, Tito queria preservar o templo, mas no calor da batalha, um soldado romano, contra as ordens, lançou uma tocha para dentro de uma das câmaras do santuário. As madeiras secas e os tecidos preciosos pegaram fogo instantaneamente. As chamas devoraram o templo com uma fúria incontrolável. O ouro das paredes derreteu e escorreu pelas pedras, selando a sua destruição. O som do crepitar do fogo misturava-se com os gritos de agonia e desespero dos defensores. Para os judeus, não era apenas um edifício a arder. Era o coração da sua fé a ser arrancado, o local da morada de Deus na terra a ser profanado e destruído. Os soldados romanos, num frenesim de violência, pilharam o que podiam e não mostraram misericórdia. Quando o fogo finalmente se apagou, do magnífico templo restavam apenas ruínas fumegantes.
A cidade de Jerusalém foi sistematicamente demolida, pedra por pedra. A profecia cumpria-se de forma brutal e literal. A destruição do templo em 70 d.C. foi mais do que uma derrota militar. Foi um ponto de viragem sísmico para o judaísmo. Com o templo em ruínas, o sistema de sacrifícios, que era o pilar central da prática religiosa judaica há séculos, chegou a um fim abrupto. Não havia mais altar, não havia mais sacerdócio a oficiar. A fé judaica teve de se reinventar para sobreviver. Foi o início do judaísmo rabínico, focado na sinagoga, na oração e no estudo da Torá, como forma de se conectar com Deus. Os sacrifícios de animais foram substituídos pelos sacrifícios do coração. Foi uma transformação dolorosa, nascida das cinzas de Jerusalém, mas que garantiu a sobrevivência e a continuidade do povo judeu através dos séculos, espalhado pelo mundo na diáspora. Cerca de 40 anos antes desta catástrofe, Jesus de Nazaré caminhou pelas ruas de Jerusalém e, olhando para o grandioso templo, fez uma profecia chocante aos seus discípulos. Em Lucas, capítulo 21, ele disse: "Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada." Ele falou de guerras, nações contra nações, fome e grandes sinais. E advertiu: "Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação." Para os primeiros cristãos, os eventos do ano 70 não foram uma surpresa, mas a confirmação terrível e precisa das palavras de Jesus. O cerco de Tito, a fome, a destruição total, onde literalmente não ficou pedra sobre pedra do templo, alinhavam-se perfeitamente com a profecia. A história, na sua brutalidade, serviu como testemunha do aviso divino. Assim, a queda de Jerusalém e a destruição do seu templo sagrado permanecem como um dos momentos mais impactantes e trágicos da história. Um evento que foi, ao mesmo tempo, o culminar de uma revolta militar desesperada, um testemunho da implacável máquina de guerra romana e, para milhões, o cumprimento literal e assombroso de uma profecia divina. As cicatrizes desse evento moldaram o judaísmo, influenciaram o cristianismo e ecoam até os dias de hoje, lembrando-nos da fragilidade dos impérios e da resiliência da fé. Uma história de guerra, desespero e, acima de tudo, uma profecia cumprida. Espero que tenham achado esta jornada pela história tão fascinante quanto eu. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até à próxima.